Vai ser um bate-papo muito legal aqui, tá, pessoal? Vai ser um tempo muito legal para a gente aqui, para que a gente possa tirar dúvida, não é? Está aqui o Reginaldo, meu amigo, amigo de longa data, né? Já há mais de 30 anos. Está ouvindo bem aí, Reginaldo? Estou ouvindo bem, Zé? Me ouvindo bem? Com certeza, muito bom. Reginaldo, é um prazer, uma satisfação ter você com a gente aqui, né? No nosso canal, na nossa live aí. Seja muito bem-vindo, tá bom? A galera está com muita expectativa aí para que você possa compartilhar um pouco para a gente aí sobre sua experiência nesse mercado, que é muito, muito bom. Certamente aqui tem alguns dos seus colegas também, alguns dos seus amigos também, algumas das pessoas que você já liderou ou esteja liderando também. O Reginaldo é um gestor de termoelétrica, né? Então é uma alegria muito grande ter você com a gente aqui. Tá bom, Reginaldo? Eu quero que esse tempo seja um tempo muito legal, um tempo otimizado, né? Para a gente aproveitar aqui. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ter alguém, né? Do teu nível aí com a gente aqui, tá bom? Muito obrigado desde já, né, pela tua disponibilidade aí de tempo para você poder compartilhar com a gente um pouco da sua experiência. Eu queria muito, Reginaldo, que nesse tempo você também compartilhasse um pouco da sua história, tá bom? Então, vou fazer algumas perguntas, você fica bem à vontade para compartilhar aqui com a gente, tá bom? Bom, eu queria que você primeiro se apresentasse aí, né? Falasse aí o que você está onde, o que você está fazendo hoje, né? Meu pessoal, e às vezes, né, o compliance, a empresa, a gente às vezes fica um pouco limitado de dizer, né? Algumas coisas sobre o mercado, sobre a empresa, né, questões estratégicas. Então, dentro do limite, Reginaldo, que você sinta à vontade aí, queria que você apresentasse, né? Falasse para a gente um pouco aí do que você está fazendo hoje, o que você atua hoje, propriamente dito. Primeiramente, boa noite, Isaías. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradecer o convite do Isaías. Então, hoje, já há mais de 25 anos, né, trabalhando nessa área de geração de termoelétrica. E a minha carreira, né, não posso nem comentar mais assim, mas ela iniciou muito com a presença aí do Isaías. É um grande mestre, um grande professor, é um grande incentivador dessa área. Então, hoje eu tenho 26 anos profissionais trabalhando nessa área de tanto de manutenção e operação. Desses 26 anos, eu posso falar que 25 estão dentro de termoelétrica. Então, tem um ano aí dentro de siderurgia. E eu saí dessa área de siderurgia, entrei na área de termoelétrica. Agradeço muito essa oportunidade que eu tive. Na época, eu conheci Isaías, como ele comentou, né? A gente já tem 26, quase chegando a 30 anos de conhecimento, mas só de trabalhar junto, de aprendizado, a gente tem esses 26 anos. Então, a gente vai conversando. Então, Isaías, fique à vontade para perguntar, a gente puder contribuir. Olha, Geraldo, uma das coisas que muita gente pergunta, né? E talvez você, na posição que você está hoje de liderança, você possa nos ajudar esclarecendo sobre isso, né? Como que está o setor, né, de termoelétricas hoje no Brasil? É um setor que está crescendo, está expandindo, ou está retraindo, está estagnado? Como que você olha, né, ao longo de todo esse tempo, como que estamos hoje no setor de termoelétrica no Brasil aí? O setor de termoelétrica no Brasil, né, ele sempre vem crescendo. Desde 2001 foi aquela primeira crise que a gente passou, aquela crise energética. O pessoal mais antigo de 2001 lembra desse momento onde que a gente teve um racionamento energético, tivemos que desligar várias iluminações públicas. E desde aquela época para cá, a gente sempre vem crescendo com as termoelétricas. Então, a termoelétrica ela acaba sendo a base de sustentação, uma vez quando a gente não tem o Papai do Céu nos ajudando com tanta chuva, né? Então, quando a matriz hidrelétrica nossa, ela tem uma predominância muito da hídrica, mas a gente não consegue garantir essa geração hídrica o tempo todo no flat. E quem dá esse sustento para a gente, esse conforto, são as termoelétricas. Então, a tendência ela só vem crescendo cada vez mais, a gente tem um consumo de energia elétrica crescendo. Então, assim, se a gente pegar, a cada ano vem surgindo novas térmicas. E é um ramo que você nunca tem uma crise, né? Ela está sempre ali, disponível. Às vezes tem ano que ela não é tão demandada, mas ela está sempre em crescimento, sempre em novas tecnologias, sempre o mercado exigindo mais das térmicas, uma vez que o consumo nosso vem aumentando e a gente não tem mais da onde tirar a hídrica, né? As hídricas já estão saturadas. Então, hoje o mercado ele acaba tendo as termoelétricas ainda muito sustento para garantir a nossa estabilidade energética, né? Então, é um ponto muito forte. Bom, é bem interessante isso, Reginaldo, porque
a gente está aí numa iminência de uma questão política, né, de eleições, e a gente vê que, independente de que grupo político venha ganhar, a continuidade do projeto de termoelétrica, ele continua, né, porque a matriz energética, seja qual for, né, o partido que ganhe, vai precisar de energia. Né? Então, quando nós falamos sobre as termoelétricas, nós estamos falando de algo que independe, né, de um conceito de política agora ou não. Outra coisa que eu queria perguntar, Reginaldo, é sobre o papel das turbomáquinas. Né? Você sabe que nas termoelétricas, né, são setores que acabam empregando muito desde a área de projeto, na área de construção e montagem, comissionamento, inclusive esse tema que nós vamos abordar amanhã na nossa jornada especialista. A gente vai falar sobre um local que realmente dá muitas oportunidades. E eu me lembro, né, nós trabalhamos junto na El Paso, né, justamente desde a terraplanagem, construção e montagem, pré-operação, operação. Né? Você ainda ficou mais tempo que eu, mas a gente vai falar muito, né, sobre isso aí amanhã. Mas o papel das turbinas, seja turbinas a gás, turbina a vapor, numa termoelétrica, é um equipamento que é importante, Reginaldo? Isso aí eu posso falar que é o primordial, né? Mas aí você comentou da El Paso, né? Até comentar, a El Paso, ela surgiu lá em 2001, na crise energética, né? E qual foi o pré-requisito para entrar, né? Para a El Paso contratar? Foi quem já tinha trabalhado na geração de energia elétrica junto com turbina. Né? Então foi o nosso porta de entrada, a gente demonstrar o quanto que a gente conhecia de turbina, né? Quanto que a gente conhecia de geração de energia. Então, assim, dentro das termoelétricas, as turbinas são vou falar assim, a principal mola propulsora dessa inércia que vai gerar energia elétrica. E quando a gente fala em turbina, não comparando com os outros equipamentos, né? É um equipamento muito caro, muito sensível, que a gente hoje não tem, vamos falar assim, recurso humano disponível para atender o mercado do jeito que precisa. Então, quando a gente tem uma falha no equipamento desse, sem sombra de dúvida, é o equipamento mais caro dentro da termoelétrica. Então, uma turbina hoje, ela chega a representar um custo muito elevado dentro das termoelétricas. Se a gente comparar com outros equipamentos, com transformadores, com geradores, com motores, o custo de uma turbina é elevado. Além do custo, a gente tem um mercado mundial restrito, né, quem faz manutenção, se a gente contar, a gente vai contar no dedo, quem são os fabricantes e quem hoje tem o domínio para fazer as manutenções. Então, isso acaba se tornando caro e, às vezes, uma operação errada ou uma falha de manutenção simples pode causar uma perda total de uma turbina. Principalmente que ela hoje, se a gente vai pegar as turbinas aí rodando em alta velocidade, às vezes 10.000 RPM ou 3.600 RPM, dependendo da forma que ela estiver instalada, mas qualquer uma falha que tem ali, isso vai levar, às vezes, dano catastrófico. Então, assim, já tive o desprazer de conhecer, de estar próximo de eventos, um evento simples, de uma falha simples, a levar um dano de você perder todo um equipamento desse, de um custo elevado. Então, quanto mais a gente está conhecendo, isso nos traz um conforto na operação e na segurança, né, de operar uma termoelétrica, uma vez que um desarme pode ocasionar um desligamento, algo indesejável, tanto para a empresa quanto para o setor elétrico, para todos nós como brasileiros. Ô, Reginaldo, alguém já falou outro dia aqui que a turbina é o coração de uma termoelétrica. Outros dias, alguém falou pela primeira vez que a turbina é a alma da termoelétrica. Então, eu, como pastor, né, vou cuidar dessa alma. Né? Camila, sua esposa, que é cardiologista, né, pode cuidar do coração. Eu sou pastor, cuido da alma. Mas é bem interessante realmente que a importância, né? E você falou uma coisa que eu nunca tinha falado aqui nas minhas lives, que é o custo relativo. Ou seja, eu sempre tenho dito sobre a importância, sobre o custo que é ele fora de operação. Mas relativamente, comparando o custo de uma turbina com os demais equipamentos, realmente, ele é o custo principal. Por isso, né, requer mão de obra especializada, muita gente treinada. E eu queria que você falasse para a gente, Reginaldo, sobre o perfil do profissional de turbomáquina. O que a gente precisa para um perfil de profissional? Eu imagino que você, como gestor, né, na posição que você está, e que você já ocupa há um bom tempo,
Um dia você foi candidato a entrar nessa área. Hoje, você seleciona, você dá as diretrizes de que tipo de profissional que você precisa para essa área. E hoje aqui, né, para esses mais de 70 pessoas que estão ouvindo aqui, qual é o tipo de profissional que você espera, né, dos profissionais da área aí, técnico, engenheiro? Porque tem gente que acha que quem vai trabalhar com turbomáquina é quem vem da NASA, né? Mas você veio de Boca do Mato, né? Veio de Volta Redonda, né? Então, queria que você falasse um pouco qual é o perfil de profissional que a gente precisa hoje na área de turbomáquina. Se eu pegar e vou dar uma cola, né, tanto o meu perfil quanto o perfil do Isaí, a gente veio da mesma base técnica, todos dois somos formados em técnico e mecânica, então, como também tem outros colegas de base técnica e mecânica, mas também tem colegas aí que estão assistindo que não é da mecânica, que é a área de eletrônica, área de instrumentação, tivemos também colegas da área de química. Então, assim, o que a gente precisa, eu falo que hoje, infelizmente, as escolas técnicas, elas não têm uma grade falando em turbina. Então, eu pelo menos aí o pouco que eu vi, o pouco que eu já vi de pessoas que estão entrando no mercado, um pouco que eu falo, a gente está falando em 20 anos, né? Eu nunca vi ninguém que falou assim, eu tive uma grade no curso técnico ou na faculdade relacionado à turbomáquina. Então, você acaba ficando um pouco de fora dessa área. Então, tanto essa base técnica que eu falei, tanto da área de técnico, de mecânico, eletromecânico, como falei, até de químico também. Então, se vocês têm essa condição de aprender, que eu falo que a base nossa, né, base técnica, se a gente tiver aquela formação, a gente consegue aprender e conhecer o sistema, né? Uma vez que a gente conhece, a gente vai se aperfeiçoando, vai estudando, vai cada vez aprendendo mais, para dar esse conforto na hora de saber quando parar um equipamento, quando partir, o que usar, né? Como a gente vai dar manutenção, como a gente vai saber se ele está em falha ou não. Isso tudo influencia a partida, né? Então, quando a gente pega, aí eu vou falar um pouquinho de operação, né? Quando a gente pega uma máquina que ela venha a ter um desligamento, né? Se a gente não souber por que ela desligou e dar uma nova partida, ou saber que foi uma falha só de instrumento ou não, é um equipamento que está em falha, às vezes uma simples partida no equipamento a gente pode levar um dano catastrófico. Então, assim, a base técnica, ela é importante, né? Eu falo que se você não tiver uma base, é muito difícil você entender como funciona, mas o aprendizado é no dia a dia, de estar procurando, ler manual. Não estou aqui porque Isaí é um conhecimento, é um amigo, né? Mas o quanto que ele ensinou para a gente na área de turbina, o quanto isso trouxe de conforto na hora de falar assim, olha, parte um equipamento ou para um equipamento para manutenção. Não sei se eu consegui responder, Isaí, a sua dúvida, Não, mas um sim, pouquinho. Reginaldo. Cara, eu achei interessante, né? E algumas pessoas até comentaram aqui, porque essa área de termoelétrica é uma área que é muito grande, né? Pelo que você falou, é um setor que não está saturado, está em expansão. E, infelizmente, algumas escolas técnicas ainda não têm, e nem mesmo curso de engenharia, tem um curso de termoelétrico ou de turbina a gás. Embora tenhamos muitas aí já com máquinas, sistemas térmicos, algumas atividades, mas dá um conhecimento focado nessa área de manutenção de turbina, operação de turbina, a gente não tem no mercado. E isso faz muita falta, faz muita diferença. Então, eu imagino que você que faz a gestão de uma termoelétrica, você já tenha visto, né, que, às vezes, falta profissional qualificado. Você contrata um técnico, contrata um engenheiro, mas, às vezes, você vai ter que dar formação a ele ali dentro. E eu pergunto para você, um profissional que já venha com conhecimento, com formação, ele tem, né, um diferencial no mercado hoje, Reginaldo? Com certeza, isso. Com certeza, se a gente pegar o número de técnicas hoje que está sendo construída, se tiver uma base que conheça, princípio de funcionamento de uma turbina, como se comporta, como que a gente tem as folgas internas, como que a gente tem a velocidade, como a gente tem um processo de lubrificação, processo de queima, isso faz um diferencial enorme na hora de contratar. Isso dá um conforto também quando a pessoa chega e saber o que está sendo feito, o que não está. Então, é um diferencial competitivo, com certeza, é isso. Cara, deixa eu te falar outra coisa aqui. Bom, você nesses anos todos de gestão, né? Você já viu aí uma relação entre a falta de conhecimento, tanto na operação, da manutenção, da engenharia, do equipamento, com perda de produtividade, perda financeiras
por exemplo, um técnico, um operador, um técnico de manutenção mal treinado, gerar resultados negativos para a empresa? É comum isso acontecer? Fico até triste de falar essa parte, né? É muito comum isso, é muito comum. É muito comum a falta de conhecimento, às vezes a falta de ter uma informação mais aprofundada, o que você faz, né? Então, às vezes a gente demora a ter resposta, ou muitas vezes quando a gente tem a resposta, é uma resposta equivocada, que, como eu falei, ou leva um desligamento, às vezes, da unidade como um todo, ou leva o desligamento de um equipamento que vem até um dano catastrófico. Quando a gente fala só desligou, tem a parte do trip, ela é ruim, mas ainda você consegue voltar. Agora, quando você tem um desligamento, onde você tem um dano de equipamento, isso é complicado. Muitas das vezes você vai tirar um equipamento para ficar um ano fora, para poder reparar, para voltar para o Brasil, porque hoje no Brasil o reparo de turbina, a gente vai tudo mandar para fora, para outro país, para recuperar essa máquina, para voltar para o Brasil, para a gente ter ela funcionando novamente. Então, principalmente as máquinas aeroderivadas, né, que tem essa falha mais prematura, às vezes por uma simples ação de um operador ou de um executante de manutenção. Hoje, então, assim, o aprimoramento da mão de obra é algo que é contínuo, né, que as pessoas devem buscar. Reginaldo, eu vi aqui o Sergião, comentando aí, cara, parabéns aos amigos aí, Reginaldo, pelas excelentes colocações sobre a área de produção e termoelétrica. É um prazer enorme e motivo de orgulho saber que um dia estivemos todos juntos. Sergião, que alegria, cara, que saudade, né? Daquele tempo, a gente junto lá, estudando como bolsistas, né? Lá em Furnas Centrais Elétricas, lá no Cebolt. E, Reginaldo, fala um pouco aí, porque algumas pessoas acham que assim, né? Realmente, tem muitos setores que o cara sai da escola técnica, ele entra no mercado e rapidamente, né, ele consegue aprender ali, porque às vezes é um setor tão nichado, né? Um setor tão estreito que acaba que ele consegue aprender. Mas eu queria que você falasse um pouco, né, do seu processo de formação lá em Furnas Centrais Elétricas, né? Porque a gente fez um curso. Quanto tempo foi? Qual foi a experiência que você teve ali naquele momento de primeiro contato com as termoelétricas? Então, deixa eu contar um pouquinho antes, né? Minha base de formação, a base técnica, né, como eu comentei, fiz a parte depois de tecnólogo de automação, até engenharia de produção, mas minha base ela é técnica e mecânica. E depois de formado, cheguei a trabalhar 1 ano e meio na siderurgia. E depois vim para Furnas no concurso público. E nesse concurso que a gente, Isaías estava junto, Sergião que fez comentário aí também, a gente foi tudo para Santa Cruz, e a gente ficou ali 6 meses estudando como era um processo de uma térmica. E aquele ano, 98, a gente ainda tinha poucas térmicas no Brasil. Térmica era algo muito, muito novo, porque a gente tinha uma matriz hídrica e era autossuficiente para o Brasil naquela época. E aí, 2001 foi a primeira crise, onde começou a ter várias termoelétricas saindo juntas, foi aquele boom de termoelétrica. E foi aonde as térmicas estavam chegando, ela sabia da dificuldade que era, ela começou a pegar funcionários de Furnas, principalmente de Furnas ou de outros locais onde já tinha o conhecimento de turbina. Então isso foi pré-requisito para elas contratarem, não, e foram várias unidades, várias empresas fazendo essa contratação. E dali que foi todo aquele desenvolvimento e crescimento, e depois daí eu passei em outros locais, mas sempre na área de geração termoelétrica. Então, por conta desse conhecimento específico, isso trouxe um conforto para a gente navegar dentro da área de térmica, né? Uma vez que você tem esse conhecimento, não estou dizendo que eu sou dono da verdade, pelo contrário, ainda uso as consultorias do Isaías até hoje, quando eu preciso, ainda ligo para ele para saber o que a gente pode fazer quando as decisões são mais complexas, né? Então, mas isso trouxe um conforto nessa trajetória, né? De estar você trabalhando tanto com turbinas aeroderivadas, como as turbinas industriais, né? Self Dutch aí. Então, esse é um caminho muito legal e muito tranquilo de seguir. Pô, Ginaldo, bem legal você falando, porque muitas pessoas, né, perguntam sempre assim, cara, eu tenho um sonho de ser um profissional valorizado, recompensado, e então a gente parte de um momento assim, vale a pena investir na minha carreira, dedicar na minha carreira, né?
E aí, quando eu vejo você chegar, né, como uma liderança de alta performance, você sabe, eu já falei em outras oportunidades aqui, né, da admiração que eu tenho por você, pelo foco que você teve na sua carreira e como você alcançou, né, em velocidade muito grande, né, a sua carreira. E eu me lembro, né, que você começou, né, de baixo, né, você não tinha pedigree, não tinha um papai que era dono de térmica, nem nada. Tudo você construiu a partir da sua carreira, né? Eu até falei uma vez aqui, Reginaldo, que você montava termoelétrica, né? Montava antena parabólica, Tela né? parabólica. Então, assim, fala pra gente aí, né, um pouco de como que valeu a pena, né? De onde você partiu e de quanto que valeu a pena, né, os seus esforços, sua dedicação, seu preparo para a área profissional. Sabe por quê, Reginaldo? Então, Porque algumas pessoas acham que é muito comum as pessoas dizerem para mim assim, que só se dá bem quem tem indicação, né? Muita gente fala assim, ah, não, rapaz, setor é muito fechado e é só para quem tem indicação. Então, você é um cara que veio, né? E cresceu, passou por várias empresas. E, então, eu queria que você falasse, né, dessa época, né? Como diz o Flávio lá da época que puxava cachorrinha, e como que você alcançou aí, né, esse tempo aí. então vamos passar um pouquinho, né? Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. 11 anos de idade que eu comecei a trabalhar para poder ganhar meu dinheiro e não depender de pai, porque meu pai não tinha uma situação confortável. Então, eu tive o prazer, depois de entrar numa excelente escola técnica, então era a Escola Técnica de Volta Redonda, então posso citar o nome aí, a Pandiaca Logers. Então, essa escola, ela fez um diferencial, e aí eu vou falar quanto que eu fiquei de madrugada estudando para poder passar, para poder ter conhecimento na área. Então, depois que eu passei pela escola técnica e durante que eu fazia a escola técnica, como o Isaí comentou, trabalhei tanto montando antena parabólica, trabalhei em fábrica de massa. Então, todo esse trabalho lá que na época não tinha nenhum salário mínimo, mas isso durante o período de estudo. E depois entrei na CSN, consegui trabalhar 2 anos na CSN e fui daí para frente. Eu brinco que, de vez em quando eu falo, se alguém precisar fazer uma carta de demissão, eu já fiz 5 cartas de demissões. Então eu sempre comento, nunca fui mandado embora, mas eu tenho 5 cartas de demissão que eu pedi demissão. Então pedi demissão de várias empresas grandes, porque eu queria outras coisas. Então já tinha aquele aprendizado e daí para frente foi assim. Então hoje vou falar assim, não tem perspectiva de pedir demissão, tenho um emprego que eu gosto, tenho uma família, consigo garantir uma tranquilidade, então assim, mas minha vida sempre foi assim, sempre correndo atrás e com muito orgulho, com nenhum arrependimento, pelo contrário, com muita gratidão, com muito agradecimento a tudo, a Deus que passou, que deu essa força, aos amigos que a gente encontra, as pessoas que estão sempre com a gente. Então esse foi um pouquinho aí, em curtas palavras, o que foi essa trajetória. Então eu falo que esse esforço vale muito a pena. Hoje, legal, Reginaldo, legal. Reginaldo, olha só, isso é muito bom você falar, porque reforça, né, essa questão do esforço pessoal. Porque quando alguém diga assim, ó, fulano teve uma indicação, beleza, mas ele não vê que para aquela pessoa ter aquela indicação, ela teve que trabalhar muito para que seu nome ficasse em evidência. Então, muitas pessoas me conhecem porque foram indicados. E faz uma reflexão. Talvez você está aqui porque alguém me indicou para você. E aqui, cara, isso não tira o mérito, o meu mérito. Porque se alguém me indicou, é porque ele viu algo de extraordinário em mim. Da mesma maneira, se alguém ver algo de extraordinário em você, também poderá te indicar. Então, olha, os lugares por onde eu passei, muitos deles eu fui indicado. Mas por que fui indicado? Pelo meu esforço, pela minha dedicação. Não foi simplesmente porque as pessoas gostavam do meu dente falhado, né? Gostavam da cor dos meus olhos, nem mesmo da minha calvície. Gostaram daquilo que eu era capaz de agregar na vida deles. Então, veja bem, não há nenhum desmérito de alguém indicar você, desde que, né, haja virtude,
haja conteúdo na sua vida. Agora, aquelas pessoas que falam assim, não, eu vou fazer o meu curso técnico e vou esperar alguém me indicar. Então, você está esperando milagres de Deus. Então, eu digo que a vida de Reginaldo, a minha também, se assemelha muito a muito esforço de uma vida inteira. E Reginaldo, às vezes eu conto aqui o tempo de Sebolt, Sergião lembra disso aí, né? Das noites viradas, né? Da dedicação. E a gente estudou 6 meses em um curso básico de termoelétrica. E as pessoas, às vezes, querem, com uma live, aprender tudo sobre turbomáquina. Tá bom? Então, é muito importante que a gente tenha, né, os nossos olhos focados e tenha no coração a persistência, disponível para pagar o preço. Não conte com a sorte, né? Conte com seus esforços, com sua dedicação, né? Com um esforço progressivo para você chegar lá. Então, quando eu vejo o Reginaldo, por que ele é um exemplo para mim? Porque eu posso falar para o meu filho assim, olha, vai ali para ele. Nada vem fácil para ele, né? Dona Zumira, né? Seu Pedrão deu muito feijão e arroz, mas o esforço foi dele. E a alegria dele hoje, poder olhar e dar uma melhor qualidade de vida para os pais, ter, né, os seus 2 filhos estudando lá em São Paulo, né? Os filhos estão onde, Reginaldo? Estão na Unicamp. Um fazendo engenharia elétrica, outro fazendo engenharia mecânica na Unicamp. Olha só, deixa eu fazer um comentário aqui. A Camila, a esposa do Reginaldo, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Doutora Camila, cardiologista. Então, veja que, às vezes, o filho, né? Se olha, quero ser médico igual a mamãe. Não. Quiseram ser engenheiro igual ao papai. Por que isso? Isso é influência. Puderam ver, né? Não estou dizendo que Camila é bem-sucedida, não. Mas, assim, o brilho, a dedicação, o empenho, certamente motivam os filhos. Eu digo sempre aqui, Reginaldo, que quando a gente serve de exemplo na dedicação, alguns resultados a gente colhe nesse tempo. Outros resultados a gente colhe em gerações posteriores, quando os nossos filhos vão alcançar resultados que nós não alcançamos. Cara, você estudou lá em Volta Redonda. Agora os teus filhos estão estudando na Unicamp. Olha só, você fez um curso técnico. Eles já estão partindo da engenharia. E isso é muito legal, porque eles se inspiram na vida dos pais, né? Parece que foi ontem, né? Ontem que eu via seus filhos pequenos, né? São da idade da minha filha, que também está fazendo faculdade. Então, esse exemplo ajuda muito, tá, pessoal? Então, é muito bom quando a gente pode ter essa oportunidade de muito mais do que o conteúdo, é mostrar, né, o que tem no mercado, mas também o quanto que vale a pena você dedicar. Eu imagino quantas vezes, assim como falaram para mim, falaram para o Reginaldo, cara, não vale a pena não. Quantas vezes, Reginaldo, você estava se dedicando, se destacando, pessoas falavam assim, rapaz, para de ser bobo, né? Vamos ficar na média. Mas não, você fez algo extraordinário. Você fez algo extraordinário. Então tá aqui. Reginaldo, quero fazer uma última pergunta aí. Para você dizer para mim ali, né, cara, um conselho que você dá para esse pessoal que está aqui, não é? Então, nós temos aí mais de 80 pessoas, né, acompanhando a gente. E eu queria que você pudesse dar um conselho para a galera que é técnico, que é engenheiro, que já está no mercado, que quer novas oportunidades, ou aqueles que estão entrando agora. O que você faria se você voltasse lá no seu tempo, né, de iniciante lá? O que você acha que é importante, né, para esse tempo? Pessoal, eu quero aproveitar, o pessoal que está aqui, né, acompanhando a gente, você que não está seguindo a gente ainda, clica ali depois para seguir, pega essa live, se foi útil para você, compartilhe, né? Sei que tem muita gente agora assistindo um monte de bobagem, mas se você acha que isso motiva o seu coração, desencadeia nos seus olhos a vontade de crescer, compartilhe com outras pessoas, segue a gente. E se você não se inscreveu ainda, lembre-se que amanhã começa o curso, né? A Rota do Especialista, que é um evento 100% online, 100% gratuito, de 20 às 22 horas, né? De 8 às 10. Então, vai ser um tempo muito legal para a gente poder ir ter um aprendizado. Vai ser na terça, na quarta e na quinta. E no final ainda tem um certificado, né? Para você poder ter aí, né, o seu currículo atualizado, né? E você vai ter uma oportunidade de conhecer, inclusive, sobre a startup, comissionamento, como que entra no mercado, como que funciona uma turbina a gás, seus sistemas auxiliares. Então, tem um conteúdo muito, mas muito bom. Dá um conselho aí para a gente aí, Reginaldo. Então, vou contar, antes do meu conselho, contar um pouquinho do Sebolt, né? Você aí falou do Sebolt, a gente fez Sebolt lá em 98. São outras pessoas também, Sergião que está aí.
e como era difícil para a gente, né? Então, eu falo que a gente estudava muito, era muito, eu lembro que toda segunda-feira a gente tinha uma prova, a gente chegava mais cedo, todo mundo lendo ali para estudar, para poder fazer uma prova. Chegamos a tirar alguns 3, a gente chegou a tirar uns 3 lá, entendeu? Tirava umas notas baixas, porque era uma prova muito pesada da gente identificar todo o sistema. Eu tirei 2 de Então, 7 em água e então circulação. eu lembro quando eu tirei a maior nota em lubrificação, foi a única nota que eu tirei a maior nota e fiquei todo feliz em lubrificação, que era a minha área que eu mais navegava com facilidade, era a lubrificação. Então isso como era divertido, como isso trouxe aprendizado. E uma equipe unida, né? Então a gente tinha uma equipe ali sempre, um ajudando o outro, morando em república. E aí vou contar uma parte de derrota, né? Chegar no final do mês, a gente tinha uma bolsa com valores baixos. Então a gente pegava R$ 2 que sobrou lá, a gente passava um para a conta do outro para dar R$ 10, para a gente sacar esses R$ 10 para depois dividir novamente, porque a gente não conseguia sacar menos de R$ 10. Então isso tudo a gente passou. Então assim, mas isso tudo valeu a pena, isso tudo nos trouxe só força, né? Não trouxe nenhum demérito, pelo contrário, trouxe muito aprendizado. E em relação ao conselho, né? Um ponto que eu estava até conversando no final de semana, e aí assim, a gente sofre, eu pelo menos sofro com isso. Hoje nós temos muitas pessoas sendo formadas, indo para o mercado, mas muitas pessoas às vezes conhecem o papel, conhecem a teoria, conseguem até fazer um relatório, mas não conseguem para identificar um problema, identificar uma falha. Então assim, temos excelentes pessoas hoje no mercado, que fazem excelentes relatórios, mas não conseguem ir na turbina e olhar que tem um equipamento vazando, tem um equipamento precisando de uma lubrificação, tem um equipamento que precisa de ajuste, que eu falo que é o básico, que é você garantir uma filtragem de ar dentro dos parâmetros, você garantir uma vibração, você garantir ali um equipamento que ele funcione no seu projeto original. Porque o que a gente tem às vezes? A gente tem equipamentos trabalhando em condições que não foram apropriadas e esse equipamento vai levar a falha. Eu falo que é igual se a gente não tem uma vida saudável, a gente vai levar uma falha prematura. Se a gente tem uma vida que não tem uma alimentação, não tem uma prática de exercício, não adianta esperar muito. Um momento vai chegar algo que você não espera. Então, para a gente ter algo no equipamento que garanta o equipamento, uma vida dele estável, é garantir o básico, é garantir uma lubrificação, é garantir um reaperto, é garantir que não tenha umidade, que não tenha água, que não tenha, às vezes, um sol batendo em cima do equipamento. Então, isso, o mercado hoje está em falta. Isso pode ter certeza que falta no mercado. Falta isso em grandes empresas, pessoas que conheçam o equipamento e que cuide dele. Então, o conselho que eu dou a todos é se dedique. E o estudo nunca para. Isaías está aí, ele semana passada estava lá nos Estados Unidos fazendo um treinamento para ele poder melhorar. Então hoje ele é um professor, eu posso falar que é um mestre naquilo que ele dá aula. Então eu estou nessa área há 20 anos. Você pode ter certeza que Isaías é um dos melhores no Brasil no conhecimento que ele fala sobre turbina. Então isso aí a gente já viu, já pude participar de fabricante, funcionários da empresa de fabricante de turbina, ele tem um conhecimento bem acima. Isso a gente está sempre estudando, eu também não paro de estudar, que eu acho que não tem que parar. Eu espero parar de estudar quando estiver partindo dessa vida para outra, eu vou parar. Mas enquanto tiver, a gente vai estar estudando, vai estar aprendendo, vai estar melhorando. Então é o conselho que eu dou para todos. Muito obrigado. Reginaldo, olha, muito obrigado mesmo aqui, cara, por esse tempo, né, de você estar aqui, né, obrigado pelo seu tempo, sei que você tem muitas desocupações, né, mas eu agradeço a você por esse tempo aqui. Eu espero muito, Reginaldo, de poder contribuir muito com o nosso Brasil e formar funcionários qualificados, né. Eu tenho a alegria de dizer que eu tenho alunos em quase todos os estados brasileiros. E eu quero muito ter, e a nossa meta, né, como empresa, em 2024, ter um aluno, né, em cada unidade termoelétrica no Brasil e em cada unidade offshore que tenha turbina. Então, nós perseguimos esse objetivo, nós trabalhamos para isso. E eu não vou fazer isso porque os amigos que são gerentes, gestores, vão convidar os meus alunos. Não.
mas eu quero que as pessoas que passam por aqui, né, pelo meu conhecimento, elas sintam-se motivadas e qualificadas. Porque só a motivação não vai resolver o problema, mas também só a qualificação, sem o olho, sem aquele olhar, sem aquele desejo de crescer, também não resolve. Então, eu espero, Reginaldo, que mais profissionais como você possam ter aqui em todo o Brasil aí, tá bom? Muito, mas muito obrigado mesmo por esse tempo. E, cara, dê um abração aí na família toda aí, né? Só falta o Saulo agora aí para a carreira técnica também. Ou dar honra para a mamãe Camila aí, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida aí, sabe da minha admiração por você, pela sua família. E desejo sucesso lá na sua empreendedorismo aí, no seu trabalho, no crescimento, né? Que você possa continuar, né? Sendo um camarada que inspira pessoas aqui. Tá legal? Um grande abraço. Eu que agradeço. Com a gente. Um abraço a todos aí, um excelente final de noite para todos nós.